Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela live da Facebook, pela viamorena.com, pelo canal do b.com.br e para o canal da Via Morena no YouTube, né? Programa Debate Democrático. Esse programa visa uma terceira via aí, né, nos debates das redes sociais, que hoje estão estacionados e polarizados entre esquerda e direita, entre quem é a favor e quem é contra o Bolsonaro. A gente aqui não é contra nem a favor, antes pelo contrário, mas a gente vai discutir a democracia. Defender a democracia. Ontem a gente falou aqui rapidinho sobre o discurso do Bolsonaro na ONU, mas a gente discutiu praticamente o programa inteiro sobre a questão das milícias, que o pessoal já misturou milícia com o caso Ágata no Rio de Janeiro e tal. Já tentou desviar o assunto das milícias para a questão do jogo do bicho. O pessoal tenta tudo, né, para desviar o debate quando o assunto é grave, quando o assunto não interessa a determinadas facções ou a determinada tendência num grupo em debate. Então as pessoas me provocaram ontem para falar sobre o jogo do bicho. O jogo do bicho é uma coisa que faz parte da cultura brasileira. Nós temos o jogo do bicho em todas as cidades do Brasil, tem jogo do bicho. E para se acabar com o jogo do bicho, primeiro tinha que criminalizar o jogo do bicho. Transformar o jogo do bicho num crime. E depois tinha que atacar o jogo do bicho quando ele começou. Como tem que atacar as milícias agora que estão começando. Por que o pessoal que pede para eu falar do jogo do bicho não pede para eu falar das milícias de Campo Grande? Será que não sabe que Campo Grande tem? Quem sabe? Claro que sabe. Mas querem fugir do assunto, porque, no fundo, apoiam as milícias. É incrível, mas tem gente que apoia a milícia. No Rio de Janeiro, há um poder paralelo. Prefeito, milícias. Governador do Estado, milícias. Presidência da República, milícias. Tem. Aconteceu muito recentemente no Rio de Janeiro um prédio que desabou na Mozema, acho que é Mozema, Vila Mozema, que é um conjunto habitacional do Rio de Janeiro, clandestino. Um conjunto habitacional de prédios construído pelas milícias, administrados pelas milícias. Desabou um prédio lá, matou mais de 20 pessoas. E até agora prenderam um lá que estava foragido no Nordeste, todo mundo sabia onde ele estava, né? Mas ninguém ia lá buscar. É de responsabilidade das milícias a suspeita da morte da Marielle e o motorista dela. Todo mundo sabe quem lidera a milícia no Rio de Janeiro. De mamando a caducando. Governo, prefeito,
Polícia Federal, todo mundo sabe quem é, quem lidera, quem manda, quem comanda, mas ninguém prende os caras. E o Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual, chegou a condecorar 2 milicianos. Condecorou, deu título, né, na Assembleia. Apresentou um projeto de lei para regularizar a ação das milícias. Então, tem quem apoie. E apoio substancial. Porque apoio de um deputado estadual, que tinha um pai que era deputado federal, que tinha um irmão que era deputado federal em São Paulo. E eu não vi até agora, nenhuma ação do Ministério da Justiça, do governo federal, envolvendo a questão das milícias. Não vi. A hora de combater é agora. Se não combater agora, daqui a pouco, as milícias viram instituição, como é o jogo do bicho. Uma diferença. O jogo do bicho é apenas uma contravenção penal. E a milícia é crime. Agora, podemos falar do jogo do bicho? Sem problema nenhum. Eu não tenho nenhum compromisso com o jogo do bicho, com nenhuma contravenção, com nenhum crime. Já fui vítima, né, da língua, porque falei do jogo do bicho no passado não muito recente. Critiquei. Mas eu gostaria de falar mais, né, de uma coisa mais iminente, de uma coisa mais perigosa do ponto de vista da atualidade, daquilo que pode acontecer, que são exatamente as milícias. Eu me lembro bem quando começaram as gangues de bairros em Campo Grande. Essas gangues começaram com brigas nos colégios. Você via um colégio, atacava o outro, vinha uma coisa mais ou menos assim, aparentemente sem importância, mas era um ato de violência que eu combati na época. E cobrei das autoridades uma posição, né? Vamos acabar com essas gangues aí. Depois viraram gangues de bairros, né? E depois parece que até acabou. E assim eu faço com as milícias. Recebendo aqui do Selmo. Bom dia, boa tarde, bom dia, Selmo, bom dia, Osman, bom dia, pessoal que participa aqui do programa. Bom dia, Sérgio. As milícias estão presentes na política, pois todos sabemos que este tipo de gente financia crime organizado aqui na Assembleia Legislativa, tem na Câmara Municipal também e nos mandatários da cidade também, e isto não acaba, não. Até nas comunidades mais humildes. Não tem. Tem ação. A milícia é o crime organizado. E onde é que começa a ação da milícia? Onde termina a ação da autoridade. Não tem autoridade aqui, então tem milícia. E a milícia termina invadindo, né, lugar onde há autoridade, assumindo a autoridade, tomando a autoridade. Financiando campanhas eleitorais. Participando de campanhas eleitorais, tomando conta de redutos eleitorais. Aqui no Mato Grosso do Sul, ainda muito timidamente. Mas se não houver
uma ação deliberada das autoridades, daqui a pouco, ninguém mais consegue dominar. No Rio de Janeiro, por exemplo, o governo não combate as milícias. Combate o tráfico. Que não é necessariamente uma responsabilidade direta das polícias estaduais. É o crime federal, como lembrou bem ontem o coronel Ivan aqui no programa, é um crime federal, porque é tráfico. Mas a Polícia Federal não quer nem saber. Quantas ações da Polícia Federal você conhece nos morros cariocas? Nenhuma. Nem mesmo na intervenção federal sofrida recentemente no governo do Temer, fez-se presente a Polícia Federal. Botaram lá o Reco na frente para ir. A Polícia Federal não vi a ação. Não vi. A ação da Polícia Federal é igual essa ajuda que Israel deu lá em Minas Gerais e agora nos incêndios. Eu não sei qual foi o fogo que os bombeiros israelenses apagaram na Amazônia. Chegaram num dia, 3 dias depois foram embora. Quando o incêndio, né, precisava de mais pessoas para combatê-lo, os bombeiros israelenses fugiram do calor da mata pegando fogo, com seus aviões, seus equipamentos, e foram embora. Como foram embora de Minas Gerais, onde morreram quase 300 pessoas. Então, gente, vamos organizar o debate, né? Para não fugir muito do debate. Eu sei que o pessoal mais ligado ao Bolsonaro não quer saber desse debate aí de milícias, né? Não sei por quê, mas não quer saber, não. Aí parte para a diversão. Não, aí muda, eu tenho aqui 50 ou mais postagens no assunto, tentando mudar o assunto, né? Tem até umas poesias aqui, né? As pessoas fazem uns relatórios bonitos, tal. Não, Sérgio Cruz, a responsabilidade, o tiro, né? O tiro que acertou a menina lá no Rio foi um tiro dado por várias mãos da sociedade. Quer dizer, é um romantismo completamente sem sentido, né? Quando todo mundo sabe que... E agora, o governador do Rio de Janeiro terminou reduzindo a gratificação, a produtividade do policial que mata menos. Quanto mais matar, maior a gratificação. Tirou. Está matando pouco, tem que matar mais. Matando pouco, será que tem que matar mais? Será que a Ágata está na conta vai para essa lista de produtividade? Quer dizer, as pessoas que recebem tiro de bala perdida também vai para essa lista de produtividade? Eu acho que tem que combater o crime mesmo, para bandido você não pode levar flores. Mas não pode se prevalecer da força para, além de matar bandido, matar trabalhador. A polícia tem que trabalhar com a inteligência. A polícia tem que trabalhar com a inteligência.
Eu vi um ato no Rio de Janeiro um dia desse que até me impressionou, né? O cara com um... Poderia ter sido morto. Policial consciente, né? O cara com um pedestal de microfone, que parece um fuzil, e ele viu de longe, já se aproximou, quando chegou perto era um pedestal. Ele, ó, companheiro, cuidado com esse troço aí, que você pode morrer. Um policial consciente, que não está mais preocupado com a sua função, com a vida, do que com a produtividade para ganhar mais, para matar mais e ganhar mais. Podia ter atirado no cara, para mim era um... Para mim isso aqui era um fuzil, era um pedestal, podia ser um fuzil. Mas voltando aqui ao... E aí, nesse aí, eu quero conversar com as pessoas aqui no programa. O discurso do Bolsonaro na abertura da ONU. Em verdade, o que o Bolsonaro fez foi um discurso para o bolsonarista mais convicto. Bolsonarista que de vez em quando esmorece, né, de defender e tal. Quer manter acesa a chama do bolsonarismo. Foi um discurso que para mim não teve nenhuma novidade. Não, mas foi um discurso, tudo bem, discurso eloquente, no estilo do próprio Bolsonaro. Eu conheço esse discurso do Bolsonaro desde que ele assumiu a Câmara dos Deputados há 28, 30 anos atrás. A mesma coisa. É a defesa da ditadura, é a defesa da soberania nacional. Tudo meio. Essa defesa da soberania nacional é uma coisa muito genérica e extremamente bravateira. Ah, desenvolvimento sustentado. Desenvolvimento sustentado. Aí o cidadão fala em desenvolvimento sustentado, a impressão que se tem é que o governo vai adotar um programa com recurso à tecnologia mais moderna que existe para desenvolver a Amazônia, como os alemães desenvolveram a Floresta Negra. É a impressão que tem, que dá. Mas de repente aí o presidente fala em flexibilização das licenças ambientais. O que é flexibilização das licenças ambientais? O cara quer desmatar uma área, vai lá no IBAMA e está flexibilizado, ele pega a autorização, vai lá e desmata. Quer dizer, reduzindo todos os índices, os critérios, todas as dificuldades havidas para desmatar. Vai lá, desmata, taca fogo. Está flexibilizado, né? Não há exigência. Eu acho até que essa flexibilização podia haver, e não seria flexibilização, seria uma redução no tempo, né? Que você pede a licença e no tempo que é concedido. Por exemplo, vejo licenças do IBAMA aí para obras públicas e cansam. Teve uma obra aqui em Campo Grande, aliás, uma obra muito bonita, duplicação da Euler de Azevedo, lá para ligar a Universidade Estadual, nas proximidades do Detran. Aquele troço demorou o tempo todo, né, para 3 anos para concessão da licença. Para conceder a licença. Para desmatar 20 mil hectares de terra no Pantanal, sem nenhum critério de nada, não demorou nada, foi lá, deu. Imaçu concedeu a pedido do procurador do Estado, né?
do advogado do Estado. Nem concedeu. Tem que haver um critério exclusivamente técnico para a concessão de licença ambiental. Menos demorado, é claro. Como é que você faz para fazer menos demorado? É botar mais gente, mais técnicos no IBAMA para analisar processo por processo. É analisar rápido. Pode aqui, não pode, essa área aqui não pode, o que pode ser feito, não pode. Ah, desmatamento vai ter que a orientação do IBAMA. Quanto pode ser desmatado? Vai, por aí que vai. Eu falei ontem aqui da parte do discurso do presidente da República, onde ele falou, deu um recado que todo mundo já sabia para a comunidade internacional, que o Brasil é o país que mais preserva a natureza no mundo. E é verdade. É verdade. Nós temos um Pantanal aí quase virgem. Nós temos um complexo turístico de Bonito, totalmente desenvolvimento sustentável, turismo de contemplação, tranquilo. E a própria Amazônia. Como diz o ministro da Defesa, a floresta alagada está toda preservada. O que a gente receia é que essa política mude. Porque é a política politicamente correta, que o presidente é contra, quer mudar. Então, o medo, o receio que a gente tem é que mude. Que mude toda essa preocupação que se tem, todas as leis que foram criadas para um desenvolvimento sustentável predatório. Você é predatório, não pode ser sustentável. Mas um desenvolvimento imediatista, que vise apenas a lucratividade. Aquilo vai lucrar tanto. Hoje, sem contar com aquilo que a gente vai perder amanhã por conta desta atitude. Então, a preocupação com o discurso do Bolsonaro relativo à Amazônia, ao meio ambiente, é exatamente esse. É que seja apenas um discurso para soar nos ouvidos da comunidade internacional e até da comunidade local. Com relação aos índios, nem a moda do presidente da República jogar um índio contra o outro. Foi o que aconteceu no discurso dele ontem. Quando ele tentou levar uma índia Kalapalo, cuja liderança é desconhecida pelos índios brasileiros, para representar o Brasil na ONU, na Conferência de Clima na ONU. Quando os representantes do Brasil já haviam sido determinados, escolhidos, eleitos pelas próprias comunidades, são mais de 400 que fizeram uma carta ontem, uma manifestação contrária à disposição do presidente da República. Mas é isso. Para mim não foi nenhuma surpresa. Não foi nenhuma surpresa quando ele elogiou o Sérgio Moro. Grande referência, tal, Sérgio Moro, o discurso dele. Foi o único, me parece, que ele elogiou o Sérgio Moro, Trump, né? O Macri.
Para mim não mudou nada. O discurso foi. O pessoal gosta de usar aqui, né? Foi requentado. O discurso que ele repete. O discurso do Bolsonaro é igual música de sucesso, né? Toca, 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 o pessoal aplaude, o pessoal decora, mas não muda nada. Sempre a mesma coisa, mesmo batidão. Foi com esse discurso que ele virou o mito, né, o tal de mito. Foi com esse discurso que ele ganhou a eleição para presidente da República. É com esse discurso que ele quer manter a sua base de militância. Defendendo a liberdade do porte de arma e o uso, né? Não preservando a sua aproximação com o poder legislativo e com o poder judiciário, e cozinhando o Sérgio Moro em banho-maria, né? Tal. Eu já expliquei aqui, já falei aqui, já dei meu ponto de vista aqui sobre isso, e é isso mesmo. E a hora que ele encontrar um jeito de se livrar do Sérgio Moro, não tenha dúvida, ele o fará. Porque agradecer ao João Carlos Fernandes Maciel, meu amigo do Facebook, Selmo Medeiros, pela audiência ao nosso programa. O João Carlos está perguntando por que você não fala que defendeu a liberdade de expressão e de imprensa. Calma, João Carlos. Vou chegar lá. Duas coisas que o Bolsonaro falou. Antecedendo ao desfile de 7 de setembro, ele declarou à imprensa, a um TV Brasil, que estava lá, a única TV que estava lá no Palácio da Alvorada, eu tenho até gravado aqui, ele já com a faixa de presidente da República, falando sobre a data, sobre o 7 de setembro, ele falou exatamente o seguinte: sem liberdade não há independência. Isso aí eu marquei bem. No discurso dele falou também da liberdade, defender a liberdade, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Legal. Agora, por que que ele não respeita a imprensa? Por que que todos os órgãos que criticam o Bolsonaro são amaldiçoados? Por que que ele não distribui as verbas de publicidade do governo por critérios técnicos e não por critérios políticos? Como fizeram os outros governos. Mas os outros governos deram muito dinheiro para a Rede Globo, mas a Rede Globo tem maior audiência do que todos os outros canais. Então, era um critério adotado pelos governos anteriores. Mas a verba era distribuída de acordo com a audiência de cada órgão, independentemente do pensamento político de cada órgão. E não me venha dizer que a Rede Globo é comunista. Não me venha dizer que a Rede Globo é de esquerda. Esse ódio que o governo tem à Rede Globo é porque a Rede Globo tem coragem de criticar o governo. Que o SBT não tem. Que o Edir Macedo é um puxa-saco. Que a Bandeirantes não tem.
que o seu ratinho lambe e bota. Então, quem puxa saco do governo, o governo dá dinheiro. Quem critica o governo amaldiçoa. Que liberdade de expressão é essa que se defende? Você pode xingar o governo do Fernando Henrique, o governo do Lula, da Dilma, do Temer. Mas nunca houve essa compra, né, aberta, desavergonhada de órgãos de imprensa, como está acontecendo hoje. Compra mesmo, é compra. O que o governo está fazendo hoje com a imprensa, com o setor, com a imprensa que elogia o governo, é dar dinheiro. Dá dinheiro para a Record, dá dinheiro para o Silvio Santos, porque fala bem dele. Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? O dinheiro não é do governo, não é do presidente da República. O governo é do Estado. E o Estado não pode dar dinheiro, como fez o Lula dar dinheiro para Venezuela, dar dinheiro para a África. Não, o Estado não dá dinheiro para ninguém. O dinheiro não é do presidente. O presidente pode até usar a caneta para distribuir, mas é errado. Ou então não fala em liberdade de expressão. Não fala em liberdade de expressão, porque não há respeito. O César, o João Carlos. Não há respeito. Esse negócio de culpar a mídia, o cara chega aqui e fala, aí culpa a mídia. Não, a mídia que tá. Não, o cara falou. O cara insistiu naquela proibição. Não pode queimar motosserra, não pode queimar caminhão de madeireiro. Isso aqui não está autorizado. Ele apareceu na televisão e disse isso. Ou não disse? Ou foi um fake news? Ele apareceu na televisão e disse exatamente isso. Não, não é para queimar. Não é para danificar. Significa isso? Significa não. Pode botar seu trator aí. Pode montar sua draga clandestina, não tem problema nenhum. Eu vou regularizar os garimpos clandestinos. Falou isso. Ou não falou? Aí a culpa é da mídia, é da imprensa, é da Rede Globo, é da televisão, é da Veja, é da Folha de São Paulo? Não vejo. Não vejo a culpa aí da imprensa. Onde é que está a imprensa? A imprensa tem que dar notícia que aconteceu. Não, os dados do INPE, vamos tirar o diretor do INPE, que os dados estão prejudicando a imagem do Brasil. Muda a imagem que não é prejudicada. Não, vamos fechar o INPE. E daqui para frente, as notícias de queimada, de desmatamento na Amazônia, primeiro tem que passar pelo presidente da República. Se interessar, se não prejudicar a imagem do Brasil, divulga. Que liberdade de expressão é essa, seu João Carlos? Onde é que está a liberdade de expressão? Não tem nada disso. Hoje tem que ter transparência em tudo. Está pegando fogo na Amazônia, onde é que está pegando? Ali, ó. O satélite mostra. Estão metendo a mão no dinheiro do povo, onde é que está o ladrão? Está aqui, ó. Mostra tudo. Tem que haver transparência para que possa haver democracia. Para que possa ser punida a corrupção. Como é que você vai punir a corrupção se não tem transparência? Se não há liberdade de expressão? Muita gente fala
Ah, não houve ditadura. Na época do regime militar, era tudo legal, tudo bom, tudo tranquilo. Só prendia um bandido, um vagabundo. Essa expressão eu ouvi muitas vezes aí, e de vez em quando aparece um boca de burro para dizer isso aí. De vez em quando aparece um boca de burro, um palhaço, para dizer isso aí. O período mais fértil da transparência e da investigação no Brasil ocorreu do Fernando Henrique até o final do governo Temer. Aí o Ministério Público de 88 para cá começou, teve toda a liberdade para agir, a Polícia Federal. Aí começaram a ser desmanteladas todas as quadrilhas do crime organizado. É pena que os investigadores, a justiça de primeira instância, tenham usado isso para transformar em ação política e não ação policial. Pena, né? Poderia ter sido muito melhor se não fosse a utilização desastrada e conspiradora da tal de delação premiada. Para mim, delação premiada foi presente para bandido. E foi. Só não me vem aí cobrar a falar de liberdade de expressão e de imprensa. Quando não se respeita, viu, ô João Carlos? Não se respeita a imprensa, tá? Não se respeita. E a falta de respeito não é só do governo, não. São dos militantes do bolsonarismo. Eu estou aqui falando, o cara não tem competência para contra-argumentar o que eu estou falando e começa a me xingar. Começa a me chamar de velho, gagá, não sei o quê. Tenta mudar de assunto. Vamos falar de liberdade de expressão. Falar de liberdade de expressão é fácil, né? Todo mundo fala, até o papagaio fala. Respeitar a liberdade de expressão é outra história. A tentativa de sufocar setores que aconteceu na Argentina, no governo da... Agradecer ao pessoal que está ligado aqui no programa, meu amigo Selmo, o Jorge Otubo, Baltazar... Deixa eu botar o óculos aqui, senão não vejo. Baltazar Mugarte, João Carlos, Osman Carlos de Matos, José Carlos Rodrigues, Rosalvo Inácio. O que Rosalvo Inácio está falando aqui? Bom dia, Sérgio Cruz. Quero questionar apenas uma contradição do Bolsonaro. Pode questionar. Ele disse que a Amazônia é do Brasil. E, ao mesmo tempo, ele atacou Cuba e Venezuela. Uai, esses países não têm soberania também? Claro que tem. E a Venezuela tem alguma soberania também sobre a Amazônia, né? Cuba não tem nada a ver. Agora, defender a ditadura, eles... Não é novidade, porque ele sempre defendeu, né? Até porque ele acha que não houve ditadura. Ele acha que não houve ditadura no Brasil. Então ele defende, é um ponto de vista dele. Agora você não pode defender as coisas por em cima de ponto de vista pessoal. Você tem que defender as coisas em cima do ponto de vista da história. Mas a história foi escrita por esquerdistas. Não. Eu tenho inúmeros depoimentos de livros de direitistas, de pessoas que participaram, que foram protagonistas da ditadura militar, condenado à apropriação. Eu tenho isso aí. Outra coisa, não precisa ler livro, não. E nem depoimento. Pega os jornais. Para você saber se houve ou não ditadura, pega os jornais que circulavam à época. Todas as informações que estou passando aqui
Estão nos jornais. Eu não fui ler livro para formar. Eu não tenho opinião formada, não. Eu tenho informação indesmentível sobre a ditadura militar. Agora o Bolsonaro não acredita. Para o Bolsonaro, ditadura é só da esquerda, né? Para ele, não existe ditadura de direita. Ditadura de direita é democracia para ele. É o problema dele. Ele pode enganar milhares, a mim não. Eu estou vacinado. Mas eu quero voltar a falar sobre esse assunto depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, levo, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Voltando com o programa Sérgio Cruz, tivemos um pequeno problema aqui de conexão com o Facebook, né? O Facebook deu problema e desconectou por alguns minutos, mas a gente continua Já voltou, né? Já voltou o Facebook. A gente, se você houver qualquer problema no Facebook, você entra direto no site viamorena.com, que a gente, né? O programa continua aí no Facebook. Agora está no Facebook, você pode mandar sua... Enquanto eu comentava aqui sobre liberdade de imprensa, o João Carlos, né, que havia me cobrado, essa questão da liberdade de imprensa, que o Bolsonaro falou no discurso dele, aí uma coisa que eu não aceito, né, de quem tem inteligência, de quem sabe fazer, sabe comunicar, tem argumentação, é o que o João Carlos fez aqui. Eu não aceito o que você fez, tá? Me desculpe o negócio de falar mentira, ficar só por isso, não é assim. Quer debater, você debate, não quer ficar quieto. Nem quer dizer, mentira. Mentira, por que mentira? Você tem todo o direito, tem todo o espaço para argumentar. E já falei também. Se achar que é pouco argumentar pelo Facebook, pode vir aqui no programa. Tá vendo esse microfone aqui, ó? Isso aqui é para as pessoas que quiserem discutir assunto direto comigo, com civilidade, né? Deixar essa coisa de xingação,
que se usa essa linguagem extremamente coloquial que se usa na internet, vem aqui e fala. Vamos debater. Qual é o assunto que você quer debater? Quer falar sobre esse assunto? Vamos conversar. Não precisa xingar o outro, né, para xingar, tentar desqualificar. Mentira. Mentira é palavrão. Mentira é falta de argumentação. Tem que falar. O senhor mentiu por isso, por isso, por isso, por isso. Falei aqui, por exemplo, da questão da Rede Globo. Não tem nada com a Rede Globo. Agora, a Rede Globo, se juntarem todas as outras redes de televisão, não dá audiência da Globo. Então tem que ter o mínimo de critério quando você vai. O governo não pode comprar a mídia, meu. O que o governo está fazendo aí é comprando a mídia. Está comprando a Record, comprando o SBT, para hostilizar uma rede que não é favorável a ele. Eu estava lembrando aqui que isso não funciona. Lá na Argentina, a Cristina Kirchner tentou acabar com o Clarim, lembra disso? Porque o Clarim, não é que o Clarim atacava a Kirchner, é que o Clarim mostrava as verdades do governo. O que estava acontecendo isso, acontecendo isso. Uma rede do tamanho do Clarim, uma rede do tamanho da Rede Globo, não vai forjar notícia. Não vai inventar notícia. Para tentar desgastar a imagem do presidente da República. Não vai. Não quer ser notícia, não deixa acontecer. Agora, o que o governo está fazendo com a Rede Globo é contra a população brasileira. Fazer campanha para o pessoal não assistir a Rede Globo. E que não está dando em nada, né? Que o pessoal continua assistindo a Rede Globo do mesmo jeito. Essa história de que não assiste a Rede Globo, tudo mentira. Ah, na minha casa a Rede Globo, mentira. Assista a Rede Globo. Quando está assistindo o canal aberto, está assistindo a Globo News, está assistindo Globo Mais. Rede Globo tem 30, Canal Futura. Está assistindo a Rede Globo. Por quê? Porque a Rede Globo tem a melhor programação. E você que tem uma televisão em casa quer assistir o melhor. Você não vai botar sua ideologia para assistir, por exemplo, o Globo Rural. Para assistir o Jornal Nacional. Não, o que acontece no jornal? Aliás, o Jornal Nacional, ele pauta os outros jornais. O que os outros jornais publicam, primeiro publicou a Rede Globo. Então, o que é o contexto aqui? Esse é o critério da distribuição da verba de publicidade do governo. Ah, vamos dar mais dinheiro para o bispo Macedo, porque ele fala bem do governo. Dá mais dinheiro para o Silvio Santos, porque o Silvio Santos fala bem do governo. E dá menos dinheiro para a Globo, porque a Globo não fala bem do governo. Isso é um absurdo. Aí vem falar em liberdade de expressão. Isso é censura. É censura mesmo. Aí eu falo isso aqui, eu não tenho nada contra Bolsonaro, não. Eu acho que o dinheiro que o Bolsonaro dá para o Silvio Santos e para o Edir Macedo é dinheiro nosso. Dinheiro de imposto que nós pagamos. Nós temos o direito de cobrar isso. Mas os outros governos faziam isso também. Mentira. Dilma, Lula, Fernando Henrique, Temer distribuíam dinheiro de acordo com a audiência. E a Globo recebia sempre mais, porque tinha mais audiência. Nem por isso o PT gosta da Globo. Pergunta para o Lula qual é a opinião dele sobre a Globo. Pergunta para a Dilma qual é a opinião dela sobre a Globo. Pergunta para o Temer que opinião ele tem sobre a Globo. É a mesma opinião que tem o Bolsonaro. Eles não gostam da Globo.
Porque a Globo, de 85 para cá, não puxou saco de governo nenhum. De 85 para trás foi diferente, né? Apoiou abertamente a ditadura militar. Porque foi a ditadura militar que deu a Rede Globo, né? Ela que fez a Rede Globo. Até o Bolsonaro um dia desse lembrou. A Rede Globo é de 65, portanto é ditatorial. Foi mesmo. O governo deu concessão para a Globo, tomou a TV Nacional de São Paulo, né? De uma organização e deu para a Globo. A ditadura deu canal de televisão para o Silvio Santos. A rede deu. Está aqui, Silvio Santos. De mão beijada. Até porque naquele tempo o presidente da República mandava, né? Dava, pegava e dava porque ele queria. Mas hoje mudou. E tem até os critérios que a Dilma, o Lula, o Fernando Henrique, o Temer, todos obedeceram. Remunerar, comprar espaço, pagar mais para quem tem mais produtividade, para quem rende mais em termos de audiência. Agora, pegar o dinheiro da publicidade do Brasil, que não é dinheiro do senhor Bolsonaro, que não é dinheiro do governo, é dinheiro do Brasil, é dinheiro do Estado, dinheiro que nós pagamos do nosso imposto, para comprar Edir Macedo, para comprar Silvio Santos, aí é um crime. Né? Aí, ou não me fale em liberdade de expressão. Pressionar redes de televisão para tirar fora jornalistas que criticam o governo, como aconteceu com o Silvio Santos, aconteceu com a Record, não, tira fulano. Tira Beltrano. Esse cara está falando mal do governo. Tem que tirar. Esse cara está criticando o governo, tem que tirar. Isso é defender liberdade de expressão, nem da boca para fora. Isso é patifaria. Agora foi lá na ONU e fez o discurso. Liberdade de... Onde é que está a liberdade aí? Eu quero saber onde está a liberdade defendida pelo presidente da República. Defende. Agora, para mim, não é frustração nenhuma. Até porque eu sabia, porque ele não negou que ele ia fazer, se ele ia fazer, falou isso na campanha, antes da campanha, que ele ia fazer exatamente o que está fazendo. Então não se surpreenda. E se você é a favor dele, defenda. Se você coloca o governo do senhor Bolsonaro acima dos interesses nacionais, que defenda o governo dele. Que defende, não tem problema nenhum. A mim, não surpreende, o discurso foi feito lá não surpreende nada. Até a história do índio, né? Levou uma índia, coitadinha, lá de uma aldeia, pegou, levou a índia. Calapalo, levou a índia. Eu até achei que era uma índia aqui da Demares, mas não é a índia da Demares, é outra. Levou a índia lá, a índia. Ainda estava estava assim, ó. O presidente falando, ela estava filmando. Sabia de nada. Diz que representando 53 tribos, né? Quando havia lá em Nova York um grupo de 400 e tantas aldeias, né? Tantas nações indígenas, representando o Brasil, representando legalmente, formalmente, como delegados escolhidos pelas próprias nações. Aí leva a Índia lá e pronto. O que o governo do presidente Bolsonaro vai fazer qual é a política indigenista do governo Bolsonaro?
Ninguém sabe. Ele levou a Carla Palo para jogá-la contra o Raoni. O Raoni, com quase 100 anos de idade, há mais de 70 anos defendendo, né, se consolidando a sua posição de grande líder indígena. Aí chega lá, caiu o monopólio. Não vejo monopólio nenhum do senhor Raoni. O que ele fez foi defender aquilo que a Carla Palo poderá vir a fazer no futuro, mas hoje ela não tem essa representatividade. E teria até, se o governo tivesse uma política delineada, formatada para o índio brasileiro. Mas não tem. A única coisa que ele tem, a única certeza que ele tem, essa é absoluta, e falou no discurso dele, meu senhor João Carlos, falou no discurso dele que não ia, não falou no discurso, não foi só no discurso não, isso ele fala desde que ele conseguiu ser candidato a presidente da República. Desde a pré-candidatura ele já falava que não ia demarcar um palmo de terra indígena no Brasil. Também não disse o que queria fazer para proteger o índio. Não disse. E deixou muito claro, né, a advertência nos Yanomamis, lá no Roraima, tinha não sei quantos mil quilômetros quadrados de terra, não me lembro bem, 95, 96, 95 mil quilômetros quadrados de terra para uma população de 15 mil indígenas. Deixou bem claro que 15 mil indígenas podem viver em área bem menor. É isso? Você entendeu? Eu entendi assim. Agora, a mim não surpreende e nem frustra. Teria surpreendido se ele tivesse mudado o discurso. Olha, devia assumir a humildade, isso para fazer política, para atender os interesses nacionais. Reconhecer os equívocos do discurso de campanha. E não tentar consolidar esse discurso em cima de equívocos, de bravatas. Tudo bem. O discurso está feito. Eu não tive nenhuma frustração, mas também não tive nenhuma surpresa, porque eu esperava ser surpreendido com um discurso mais comedido, um discurso mais antenado, mais conectado com a realidade internacional. Eu esperava. Teria sido surpreendido se ele tivesse se comportado como um estadista. E não se comportado como se estivesse fazendo uma live para o Facebook. Como ele faz todo dia, vai lá e faz a live dele e tal. Fala para o eleitorado fiel que ele tem, que é o que defende as armas, é o que defende a família, né? Família. É o que é contra o LGBT. Mas vamos terminando por aqui mais esse programa. Muito obrigado às pessoas que participaram do programa, que mandaram mensagem, que ouviram, que compartilharam. Pedir desculpa aí ao pessoal que a internet o Facebook deu umas mancadas hoje aí, mas numa boa. Muito obrigado por sua audiência e tchau, Pica-Pau.